aprofundar bastante nesse tema de angústia, mas falando rapidamente, angústia, nós não sentimos angústia, nós somos angústia, segundo Heidegger. Essa angústia é justamente a nossa condição de nadidade, ou seja, é essa nossa condição de negatividade, é essa condição de que a qualquer momento algo que fazia sentido pode deixar de fazer sentido. A angústia tem a ver com isso, e nós somos isso. Em alguns momentos temos sentido, em alguns momentos não temos sentido. Isso faz parte da vida. Tanto é que eu costumo dizer, se a gente deixar fluir, alguns momentos teremos sentido de vida, em alguns momentos a gente deixa ir aquilo que não faz mais sentido. Mas o que acontece conosco na maioria das vezes? No momento que a gente sente que a gente está indo simbolicamente para esse polo de baixo, algo está perdendo sentido, a gente tenta se agarrar. A gente quer que aquele sentido perdure. Então eu dei um exemplo aí na aula anterior sobre o meu gosto pelo flamenco, que perdurou por 10 anos. E muitas coisas eu fiz pelo flamenco. E fiz aula de dança, e me apresentei, e viajei. Isso fazia muito sentido. Num determinado momento, isso parou de fazer sentido. Eu entrei numa crise, eu me angustiei, porque de alguma forma, toda vez que algo vai se esvaziando, a gente sente esse vazio se dando, esse esvaziamento se dando. Então, muitas vezes a gente vai para esse polo da existência que é, e agora? Eu não vou mais dançar? E agora? Será que eu não gosto mais do flamenco? E se a gente se demora nisso e a gente se deixa cair num certo vazio, que é esse esvaziamento, depois de um tempo, outras coisas começam a fazer sentido. Como, por exemplo, a partir do momento que eu aceitei que isso não fazia mais sentido para a minha vida, eu fiquei quieta no meu canto, sem fazer aula, de alguma forma até lidando com um certo luto, porque era muito bom ter o que fazer toda semana, 2 vezes por semana, aquele movimento da dança flamenca, aquela agitação, aquela coisa visceral, né? Então, em algum momento, quando perdeu o sentido, eu fiquei lá no meu luto, eu fiquei nesse vazio, né? E depois de um tempo, depois de alguns meses, eu posso dizer até que depois de alguns anos, outras coisas passaram a fazer sentido, por exemplo, o yoga dance na minha vida, porque aí já falava de um outro momento em minha vida, em que eu comecei a me conectar com yoga, eu comecei a juntar a partir de algumas aulas que eu tive do yoga dance com a queridíssima professora Fernanda Cunha, eu comecei então a me conectar com algo que fazia mais sentido na minha vida. Então, quando a gente pensa na hermenêutica do existir, a partir do momento que algo vai se esvaziando, se a gente for seguir o fluxo dessa hermenêutica do existir, nós vamos deixar morrer algumas coisas que estão pedindo para serem deixadas de lado. Mas se a gente deixa de fato a coisa fluir, nós vamos nos despedir. Eu gosto muito do que a Monja Coen fala, né? Em alguns momentos que ela fala assim: agradeço por tudo e me despeço. Agradeço por essa experiência e me despeço. Então, muitas vezes, quando a gente sente que algo está se esvaziando, isso não faz mais sentido para mim, se a gente simplesmente se despedisse, né, agradecesse e se despedisse, nós deixaríamos um espaço vazio para que outras coisas pudessem habitar num determinado momento. Muitas vezes não é na mesma hora e nós precisamos então nos acostumar a ficar em nossos vazios para que justamente a gente possa ter essa oportunidade de que algo em algum momento seja preenchido. Mas quando as pessoas começam a perceber que algo não faz mais sentido, elas tentam muitas vezes se agarrar a uma estrutura que não faz mais sentido, mas como muitas vezes o novo é assustador, às vezes a pessoa prefere viver aquela estrutura que não faz mais sentido, simplesmente para ter a garantia de viver algo que é familiar.